Nesse podcast do Agrotalento, a gente vai falar sobre diversos assuntos, sobre como você trabalhar com o pai numa relação de confiança, de amizade, de proximidade, como você trabalhar com o pai de igual para igual, como sócio, como parceiro, e não apenas sendo um ajudante do seu pai. Como você se posiciona no mercado de consultoria, como você cria o seu posicionamento, cria sua marca pessoal, cria sua base de cliente, como você vende para os clientes certos, como você constrói uma reputação com base de clientes com resultado, com crescimento e com avanço, e como você também vende consultoria, como você trabalha com vaqueiro, como você trabalha com gado, como você trabalha com pessoas que você nunca encontrou pessoalmente e você está ali pela primeira vez dando um treinamento num curral, como você lida com isso, como você faz isso funcionar. Sugestões também de como você lidar e trabalhar como sendo mulher e indo trabalhar em fazendas que você nunca foi, com a sua postura, com a sua maneira de lidar, com a sua maneira de tratar com esses temas. Então, com vocês, Adriane Zarte, uma conversa muito, muito interessante sobre diversos temas ligados à mulher profissional, à mulher que trabalha em fazenda, à mulher que tem resultado. Aproveitem, que está incrível esse bate-papo. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Agrotalento, em que a gente convida pessoas que a gente gosta, admira e respeita para poder compartilhar um pouco da sua experiência, da sua história, dos seus aprendizados, da sua vivência de campo e de negócio, né? Hoje tem uma convidada muito especial, uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, uma pessoa que eu conheço a família há bastante tempo, gosto muito da família, uma pessoa que fez o Agrotalento na primeira turma e vem fazendo um trabalho incrível profissionalmente, né? Uma pessoa muito, muito bacana como pessoa e tem se posicionado de uma forma muito interessante, né? Como profissional, né? Então, seja bem-vinda, Adriane Zarte, que alegria ter você com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui com a gente. Muito bom bater esse papo e conversar. Seja bem-vinda. Obrigada, Miguel. Um prazer enorme. Conversar contigo é sempre bom demais. Eu sempre aprendo muito também. Muito bom. Adriane, para a gente começar aqui, qual que é o seu corte de carne preferido e o método de preparo preferido? Você está perguntando para uma gaúcha, Miguel. É costela, não tem jeito. Costela e um churrasco assado no espeto. De preferência um costelão, começando a assar bem cedo. 10 horas da manhã já pôr no fogo para deixar pingar bastante a gordura. Acho que é isso aí, não tem nada comparável. Muito bom, que legal, viu? Muito bom. Adriane, para a gente começar aqui... Só um pouquinho, Miguel, vou te contar porque faltou um detalhe muito importante, principalmente se for uma costela de Hereford, né? Criada lá nos pastos nativos do Pampa Gaúcho. Ah, tá certo. Hereford do Pampa Gaúcho, maravilha. E quando você está em Campo Grande, aí onde você está hoje, qual que é o terroir da carne aí desejado? Aonde que a gente compra aqui? Falou difícil. O que você está querendo dizer terroir da carne? Me atrapalhou aqui. Não que você compra, mas do jeito que você falou, Hereford do Pampa Gaúcho, mas você está aí em Campo Grande, qual que é o Pampa do Mato Grosso do Sul? Qual que é a origem da sua carne preferida no Mato Grosso do Sul? Aqui são animais que a gente costuma comprar, são animais cruza Angus ou cruza Hereford, criados em sistemas de confinamento ou semi-confinamento. Maravilha. Adriane, para a gente começar aqui, o que é o programa, o modelo, o método, Nada nas Mãos aí? Explica aí para quem está te ouvindo. Você já é super conhecida, mas provavelmente vai ter alguém que não te conhece, então é bom conhecer aí o que você faz, o que é esse método, o que é esse trabalho. Legal, Miguel. Então, eu venho trabalhando desde 2015, 2016 mais especificamente, com a parte de bem-estar animal, com manejo de gado, e eu trabalho com essa técnica que a gente chama de nada nas mãos, que apesar de ser um nome meio que chama atenção, né, não é normal, é um pouco diferente. Para quem cresceu aí na pecuária sabe que não é comum a gente chegar para trabalhar com gado sem nenhuma ferramenta, mas apesar disso é uma técnica bastante simples. E eu falo que ela é simples porque ela foi criada através da observação de como o animal realmente se comporta na natureza.
Então, a gente tenta trabalhar sempre respeitando os instintos dos animais, usando os instintos dele a nosso favor também na hora de trabalhar. Então, praticamente, a gente utiliza, né, de linguagem corporal, né, posicionamento, né, e atitude ali na hora de conduzir esses animais, sempre tentando fazer com que eles se movam, né, por vontade própria, né, colaborando com a gente, criando um relacionamento ali de confiança e liderança. Maravilha. E esse é um ponto muito interessante aí, que você é muito elogiada e as pessoas ficam surpresas com a sua capacidade de chegar numa fazenda que você nunca foi, mulher, e fazer um treinamento de uma coisa improvável como bem-estar animal e ainda sem usar nada nas mãos. E as pessoas ficam impressionadas com como você consegue entrar no pessoal, ser recebido pelos vaqueiros, ser ouvida pelos vaqueiros, as pessoas aprenderem e colocarem em prática o que você está colocando. Fala um pouco de como você faz isso, que isso é um aprendizado, isso é uma habilidade, isso é uma competência muito interessante, né? Como que você faz para ganhar as pessoas? Né? Como é que faz para entrar numa fazenda e ser ouvida, respeitada e as recomendações que você dá do treinamento, as pessoas fazerem o que você está falando? Miguel, eu acho que aí entram 2 pontos. Primeiro, eu cresci nesse ambiente, eu cresci trabalhando com essa turma. Para mim sempre foi natural estar no meio deles, então eu me sinto muito bem ali. Eu acho que isso ajuda muito, saber, né, falar a linguagem dele e se sentir natural, né, no meio da turma, no curral. Eu me sinto como um deles ali, então eu acho que isso faz toda a diferença. E segundo, porque eu falo com amor, tudo que eu transmito é realmente com muito amor, com muito carinho. E eu acho que isso passa a verdade, sabe? Quando primeiro você sabe, você tem certeza, você tem segurança no que você está fazendo e no que você está falando, e você faz isso por amor e com carinho, eu acho que essa mensagem ela é entendida, sabe? Eu acho que faz sentido, acho que passa esse carinho, essa dedicação, ela passa pelo sentimento, enfim, pela presença que a gente está ali. Acho que é isso aí, os 2 pontos principais. Se não tivesse um deles, eu acho que talvez não seria, né, tão simples ou tão fácil. Se não tivesse o amor e não tivesse essa certeza e essa verdade e essa naturalidade em estar ali. Muito legal, isso é realmente uma coisa muito interessante. E tem uma coisa que para você ter essa segurança também, né, você está ensinando coisas que você tem certeza que vai funcionar, né? Como é que é esse processo? Você deve escolher, assim, práticas técnicas que são mais fáceis de dar certo já de primeira, de pequenas vitórias ou vitórias rápidas, assim, como é que é o processo de as primeiras coisas que você vai ensinar, que não são coisas que o grande objetivo dos primeiros aprendizados, desse início da interação, é a pessoa comprar você, né, se sentir segura com você, confiar em você e ver que uma coisa contra-intuitiva funciona muito bem. Fala um pouco sobre isso aí, que é interessante. Miguel, eu acho que o princípio é fazer a equipe entender, né, que a gente está ali não com o intuito de ensinar eles a trabalhar com gado, né? Até porque a maioria que está ali me escutando tem muito mais experiência, né? Muito mais tempo de curral do que eu. Então, deixar claro que a ideia ali é mostrar uma forma diferente de trabalhar com gado e que, na verdade, não tem nada de muito novo ali. Simplesmente eles usarem o conhecimento que eles já têm de comportamento de gado para, né, trabalhar com esses animais, né? Então eu deixo bem claro que a ideia é que eles usem, né, toda essa experiência que eles têm no trabalho com gado a seu favor na hora de trabalhar. Então, eu acho que isso faz toda a diferença nesse início, né? E segundo, na hora que a gente vai realmente trabalhar, uma coisa que eu sempre prezo muito, né? Até tu comentou essa questão de pequenas vitórias, é começar com o trabalho com animais jovens. Porque normalmente, que eu já percebi que normalmente quando a gente começa com um animal jovem, já começa certo desde o início, as coisas já dão certo desde o início. Porque normalmente os animais jovens, eles têm menos história, né, por trás de manejo. Claro que nada impede, muitas vezes a gente já começou o treinamento com vacas, por exemplo, vaca parida, e a gente percebe que no início é um pouco
mais atrapalhado, digamos assim. Às vezes as coisas não dão certo logo no início, porque eu não conheço o curral, eu não conheço o gado, então, e a equipe não conhece a técnica, então está todo mundo um pouco inseguro no início do trabalho. E o animal adulto, às vezes, ele tem essa capacidade, né, de sentir qualquer animal, né, ele sente essa nossa insegurança e o negócio, no início, não flui muito bem, digamos assim. Mas ali, com pouco tempo de serviço, que você pega o jeito do gado e pega o jeito do curral, aí vai embora. Mas eu tenho esse cuidado de tentar começar com animais jovens, né, de preferência, porque eu sei que se eu começar com animal jovem, vai dar certo logo no primeiro manejo. E quando começa certo, tudo flui de forma muito mais fácil. Muito legal, isso realmente interessante, né? Você já entender que o início vai ser mais difícil, né? Que eu não conheço o curral, eu não conheço o gado, né? Tem gado que relativamente manso, relativamente bem manejado, tem gado muito bem manejado, tem gado muito mal manejado. E do outro lado também tem o vaqueiro que não te conhece. Será que isso vai funcionar? Essa menina que está chegando aí, né? Você deve ter muito esse olhar de será que isso vai funcionar, né? E é muito bem lembrado esse ponto de o gado sente a nossa ansiedade, o gado sente o nosso medo, né? Se a gente está nervoso, se a gente está ansioso, se a gente está com incerteza, isso a gente expressa em movimentos, a gente expressa, a gente fica diferente, né? Então o gado sente, isso é muito, muito interessante, né? Isso é muito interessante porque tudo que é válido para comunicação entre pessoas é válido também para comunicação com gado, é muito engraçado. Então, por exemplo, você vai dar uma palestra, se você mostrar segurança, né, aquele famoso, se você não sabe, você finge que você sabe, né, porque se você mostrar insegurança, todo mundo vai perceber. Então, o gado é exatamente a mesma ideia. Estava aqui uma das possíveis pautas e temas para a gente conversar é sobre isso, né? Nada nas mãos, ou o trabalho que você faz é muito mais do que trabalhar com gado, é trabalhar com gente, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse processo de trabalhar com vaqueiros, de liderar vaqueiros, de conduzir o treinamento com vaqueiros, né? Que nunca te viram, que muitas vezes não receberam nenhuma ordem de uma mulher, né? Não estão acostumados com isso. Como é que é esse processo? Assim, o que você faz para aumentar as chances de dar certo? Olha, Miguel, é interessante essa pergunta. Assim. Primeiro que eu vou ser um pouco repetitiva, mas eu acredito que o fato de eu ter sido sempre estar, né, no meio deles, ter crescido nesse ambiente, ajuda muito, porque assim, o fato de você não se sentir estranha ali, eu acho que já facilita muito as coisas, né? Porque, como eu disse, para mim é normal estar ali no meio deles. Eu cresci naquele ambiente. Então, tá tudo bem. Eu tô no meu lugar e isso me faz eu me sentir bem. E eu acho que isso acaba passando, né, segurança para eles também. E segundo, ter o respeito, né? Então, eu tenho uma estima, eu respeito muito essas pessoas. Eu acho que eles são pessoas incríveis, com uma força de trabalho espetacular. Eu acho que o vaqueiro, para mim, tem duas características, né, dos peões e dos vaqueiros por aí, que é igual em todo lugar que tu vai, no mundo inteiro. A primeira é a humildade, né? Então, assim, eles têm uma humildade que às vezes as pessoas da cidade não têm, né? De você chegar ali com ideias novas e desde que você mostre, né, que funciona e que faz sentido, eles não têm aquele orgulho, né, por trás. Eles acatam, entendem que o negócio é para melhorar e boa. Então, acho que essa humildade deles é algo que ajuda muito. E segundo, é a alegria, né? Eu percebo que essas pessoas, elas trabalham com uma alegria muito grande, é muito legal. Às vezes tu vê o cara tá lá atrás, todo sujo, cansado, lameado, e ele tá feliz, né? E eles têm uma outra característica também que é engraçado. Você pode dar a missão mais impossível para um vaqueiro, ele vai fazer. Não tem tempo ruim, né? Não tem tempo ruim, não tem coisa impossível. É impressionante. Você fala, não, você vai andar 15 quilômetros, vai atravessar um rio, pegar um boi do lote, atravessar de novo no rio, subir 2 montanhas e voltar para casa com aquele animal. Pode ser o negócio mais impossível da face da Terra, ele vai lá e faz. É incrível. É muito, muito bacana essa persistência que eles têm. Né? Então, eu acho, voltando, né, à tua pergunta, eu acho que quando tem essa
essa admiração, esse respeito, né, pelo trabalho, esse carinho, eu acho que eles sentem isso. Então fica muito, muito fácil trabalhar com eles. Eu, para ser bem sincera contigo, às vezes as pessoas me perguntam se eu já tive alguma dificuldade, né, com peões, com vaqueiros que não aceitaram a técnica ou que foram marrentos, desrespeitosos. De maneira nenhuma, jamais. Muito pelo contrário, eu acho que até pelo fato de eu ser mulher, eu tenho uma grande vantagem na hora de trabalhar com eles, porque eles têm muito aquela questão do cavalheirismo, sabe? Então, eles cuidam muito de mim. Então, por exemplo, eu chego num curral para trabalhar e eles começam, tá vendo aquela vaca, doutora? Aquela vaca, toma cuidado com ela, aquela vaca é perigosa. Tem hora que eu percebo que eu tenho que sair, deixar o cara trabalhar porque eu tô atrapalhando, porque ele tá mais preocupado em me proteger do que em fazer o trabalho, sabe? Então, eu acho que tem uma grande vantagem aí, porque eles querem realmente, né, me cuidar, não deixar eu me machucar. Então, assim, eu acho que quando você usa tudo isso, né, a seu favor na hora de trabalhar, fica fácil, fica simples também. Muito legal, né? Poxa, isso é uma coisa muito interessante, né? Que você enxerga o outro, né? Quando você enxerga o outro, quando você está vendo o outro, quando você considera o outro uma pessoa também, uma pessoa importante, uma pessoa que você tem respeito, uma pessoa que você se comunica. Isso parece muito simples, mas às vezes as pessoas esquecem de fazer isso ou não fazem isso com tanta presença, né? Com tanto cuidado, e isso faz muita diferença, né? Outra coisa que... É curioso que você falou isso, porque eu adoro esse tema, e é um tema que se a gente não souber falar sobre ele fica até meio esquisito, assim, que é esse... lidar com gado é muito parecido de lidar com gente, né? Você aprende muito como lida com gente lidando com gado, né? Então, tem um amigo que você conhece também que fala, eu fiz um curso de cavalo e aprendi a lidar com gente. Eu fiz um curso de cachorro, aprendi a lidar com gente. Eu fiz um curso de gado, de bem-estar animal de gado, eu aprendi a lidar com gente, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo aí de aprendendo a lidar com gado, o que você aprendeu a lidar com gente? Nossa, é muito. Eu aprendo muito, eu mudei completamente na minha lida com pessoas quando eu conheci a técnica Nada nas Mãos, ou seja, quando eu comecei realmente a entender, né, de comportamento de gado e principalmente aprender a me comunicar com gado. Porque, na verdade, assim, a comunicação, cada vez que eu vou trabalhar com gado, eu vejo tanto que a comunicação ela é a mesma com os animais e com as pessoas, ou seja, quando eu sou clara com os animais, as coisas são muito mais fáceis. Quando eu sou clara com as pessoas, é muito mais fácil, é óbvio. Linguagem corporal, é impressionante, né? O gado, ele nos lê o nosso corpo o tempo inteiro e a gente às vezes não percebe isso, né? E com as pessoas isso é muito, muito, muito válido. Essa questão de passar tranquilidade, né? Então, assim, tem horas no curral que as coisas não saem, né, conforme o esperado. Então, você tem problemas e a importância de, nessa hora, você respirar fundo, regular a sua respiração, regular seu batimento cardíaco e continuar calma. Né? Então, é a mesma coisa quando você está trabalhando com alguém, né? Você está conversando com alguém e a conversa acaba ficando, né, mais acirrada e você ter esse autocontrole de respirar fundo, né, e acalmar seu batimento cardíaco e não se estressar, não é se estressar, mas não se alterar, né, digamos assim, na conversa. É exatamente o mesmo preparo que eu tenho que estar ali na hora de trabalhar com gado e não me alterar, manter a minha calma e continuar passando, né, a mesma mensagem, ou a mensagem da mesma forma. E, além disso, ainda tem a questão de, por exemplo, às vezes você está tentando fazer fazer alguma coisa com gado, fazer um trabalho ali, e não dá certo, né? Você está tentando botar o gado naquela porteira por aquele lado, e o gado está te dando balão ali, está rodando, não está entrando. Você tenta uma, duas vezes, e às vezes a gente fica teimando, querendo fazer daquele jeito, mas não adianta, o animal já falou que ele não vai entrar, ele não vai entrar. Não adianta você teimar. E aí, a hora que você muda, né, o jeito de fazer, muda a porteira ou muda simplesmente o lado, o animal vai de primeira, né? E aí você vê que às vezes, né, no nosso trabalho com pessoas é da mesma forma. Não adianta você tentar insistir às vezes com aquela pessoa daquele jeito, não vai rolar, entendeu? Aí de repente você muda um pouco a sua abordagem, você chega pelo outro lado da pessoa e pronto, você consegue que ela faça exatamente aquilo que você quer. Então, assim, eu fui aprendendo muito sobre habilidades de comunicação
com gado. E eram coisas assim que no dia a dia você não enxerga na hora do trato com as pessoas. E com o gado, para mim, foi ficando muito, muito mais claro, e eu fui vendo tanto que é válido, né? Tanto para humanos quanto para animais. A questão também da conversa olho no olho, né? Da presença, do tanto que um animal percebe na hora que você olha no olho dele, que ele sabe que é com ele que você tá falando. Até tipo isso para cachorro, né? Porque às vezes gado é um pouco mais difícil para as pessoas perceberem, mas o cachorro ele sente demais. Na hora que você fala com ele, ele olha no seu olho, entendeu? E o cachorro sabe que é com ele que você está falando quando você olha, né, no olho dele. Então, com as pessoas, esse olho no olho é exatamente passa a mesma mensagem. Muito legal. E esse autorregulação é o nível mais avançado, né? Tem 3 níveis aí, né? É o autopercepção. Eu percebo que eu estou ficando mais nervoso, eu percebo que eu estou ficando mais agitado, eu percebo que eu estou falando mais alto, eu percebo que o meu batimento está mais acelerado. E aí vai para o segundo nível, que é o autocontrole. Eu consigo controlar o meu batimento cardíaco, eu consigo me acalmar, eu consigo respirar mais profundamente e desacelerar um pouco. E o terceiro nível é a autorregulação, isso que você falou. Eu estou ficando nervoso, eu estou acelerando, eu estou... E aí eu paro de ficar e eu diminuo o nível, né? E eu me acalmo, e eu reduzo o ritmo. E isso faz muita diferença em qualquer tipo de interação com qualquer tipo de bicho, e o humano é um animal, né? Então também funciona com pessoas. E é difícil, é bem difícil fazer isso, né? Você ter essa autopercepção, o autocontrole e a autorregulação. Precisa de um treino muito bom para fazer isso. E que interessante, que curioso que você aprendeu isso mexendo com gado e conseguiu levar isso para as relações pessoais também, né? Muito, muito bacana isso, que curioso, assim. Sim, Miguel, eu assim, no início eu dava uma coisa errada, o animal começava a ficar, né, nervoso ali, e aí eu me alterava, eu começava a sentir aquele famoso medo ali, o coração batia mais forte, mas eu não conseguia me controlar, entendeu? Eu ficava com medo e eu via que as coisas começavam a não dar certo, e aí eu saía fora. Então, minha primeira atitude, né, no início era pular fora, quando eu via que eu tinha essa capacidade de perceber. Tipo assim, eu me alterei e eu tô com medo e eu tô passando insegurança pro animal e o negócio não vai rolar. E aí eu pulava pra fora e botava outro no meu lugar, né? Falo pros meninos, né, que eles normalmente não se alteram, né, não sentem esse medo, e isso faz toda a diferença no trabalho deles. O negócio fluía e era uma beleza. E aí eu comecei a entender depois que eu podia me controlar, entendeu? Que eu podia, na hora que eu vejo que eu me altero ali, simplesmente me acalmar, respirar, que eu ia conseguir terminar, né, o trabalho sem ter que sair, bastava eu conseguir me controlar. Então eu passei por exatamente essas 2 etapas no trabalho. E depois que eu me dei conta que podia ser a mesma coisa nas discussões com as pessoas, perceber, respirar e acalmar. E outra coisa, né, quando o outro se altera, né, ou seja, quando o animal ali se altera e ele se estressou, dá 15 minutos para ele. 15, 20 minutos. 15, 20 minutos, que é o tempo que aquela adrenalina que ela é liberada, é o tempo que ela demora para ser absorvida de novo pelo corpo. 15, 20 minutos fazem milagres, né? E para as pessoas exatamente a mesma coisa. Eu uso muito isso. Tem hora que beleza, daqui a pouco a gente volta na conversa. E aí a conversa depois é muito, muito melhor, porque a adrenalina já baixou. Que legal. Puxa vida, muito, muito bom isso aí. E... você acabou falando sobre o medo, né? Que você fica com medo, ainda mais num lugar que você não conhece tanto e tal. E tem pessoas que não têm medo e isso ajuda, porque quando você tem medo, você meio que solta um cheiro diferente, a postura fica diferente, você, né? Tem coisas muito interessantes sobre como você expressa o medo de uma forma muito fácil do outro ler, né? Ainda mais um animal ler, né? Então... isso é uma coisa muito interessante, mas também o medo de alguma forma te protege, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica do medo no curral, o medo no gado, o medo na lida, como que você lida com isso e quais são os aprendizados sobre ter medo, controlar medo, reduzir medo, mas continuar com algum medo. Legal, muito bacana isso aí, Miguel, até porque quando eu comecei a trabalhar, eu vim de várias experiências, né, ruins com gado, tentando fazer um bom trabalho sem conhecer
realmente o comportamento do animal, acabei me machucando. E óbvio, quando você se machuca, você vai desenvolvendo traumas, né? E então, quando eu comecei a trabalhar com a técnica, eu tinha bastante medo. E uma coisa que o meu professor, meu mentor, o Dr. Paulo Loureiro, ele me falou logo no início, ele me falou duas coisas que eu nunca esqueci. A primeira, confia nos teus instintos. Se tu acha que vai dar problema, entendeu? Não vá. Recua, né, ganha confiança primeiro para depois, né, fazer. Ou vai com alguém. Ele falava assim, vai com alguém, você está com medo, você está sentindo insegurança, pega uma pessoa que você confia e coloca do seu lado, uma pessoa que você pega o capataz da fazenda, né, que é um cara que conhece o gado ali, põe ele do seu lado, que ele vai te passar essa segurança. E outra, nunca se coloque numa posição que você pode falhar. Ele me falou isso e eu nunca esqueci. Então, assim, isso é uma coisa muito, muito válida, não só para gado, como para a vida, né? Se você pode falhar, por exemplo, você vai entrar numa... Você tem que ter um plano B, né? Isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para isso se tornar mais concreto. Mas tu vai entrar numa seringa que é toda fechada, que não tem como tu sair dali, por exemplo. Que é toda fechada de concreto, por exemplo. Eu vou entrar a pé ali, né, com um animal. Eu estou numa situação que eu posso falhar. Se alguma coisa der errada, como é que eu saio dali? Eu não consigo sair. Não tem escape, né? Não tem para onde correr, né? Exatamente. Então, assim, eu nunca esqueci disso. E aí, a questão do medo é você ganhar confiança, né? Você confiar em si mesmo. E aí você tem que começar com pequenas vitórias, começar com gado jovem. Então ele falou, Adriane, não vai chegar a querer trabalhar numa fazenda, pegar uma vacada logo de cara, entendeu? Começa com um animal mais fácil, ganha a sua... aprende a trabalhar primeiro com a técnica, com gado jovem. Pega os bezerros da sua fazenda e começa com os bezerros. Depois que você pegar confiança no trabalho com os bezerros, vai para as novilhas, né? E aí isso eu fui trabalhando e fui ganhando essa confiança, a ponto de hoje eu conseguir chegar em qualquer tipo de gado, do mais difícil ao mais impossível, e conseguir fazer o trabalho. E a gente pega situações assim, que fora do normais, e você consegue contornar, né? Então também acho que é muito importante você ter essa habilidade de contornar a situação quando as coisas não estão dando certo. Eu acho que isso é uma coisa também que foi um aprendizado que eu tive que construir, porque tem hora que as coisas não dão certo. E aí você tem que manter a calma, respirar, pensar numa outra estratégia e fazer dar certo, porque você está ali para fazer dar certo, né? Então, graças a Deus, até hoje nunca aconteceu de eu não conseguir fazer um trabalho, né? Mesmo com todas as dificuldades. Puxa vida, muito, muito, muito legal isso, né? Você se preparar. Isso é muito curioso, que a gente está falando sobre bem-estar animal e não está falando sobre bem-estar animal, né? Não sei se todo mundo já percebeu isso, né? Porque a gente está falando sobre lidar com gado, lidar com pessoas, como você se apresenta na vida, de como você se relaciona com as situações, como você se relaciona com o ambiente, como você se relaciona com desafios e riscos, né? Então, se preparar, estar presente, estar atento, confiar em você e ter pessoas boas do seu lado e não se colocar em situações que não dá para errar, né? Você não pode... Isso se aplica a N coisas e não apenas ao trabalho dentro do curral, lidando com gato, né? Então, puxa vida, isso é muito, muito legal. Uma coisa, Miguel, que eu aprendi no Agrotalento, que eu aprendi contigo e que ontem eu me lembrei, ontem eu fui fazer uma palestra para um grupo da Argentina, né? E obviamente em espanhol, né? Ou portunhol, porque assim às vezes a grande dificuldade que eu tenho com o espanhol é porque no inglês, por exemplo, quando você não sabe uma palavra, você não sabe a palavra, aí você explica o que você quer falar. E o problema no espanhol é que muitas vezes você acha que sabe a palavra, né? E, por exemplo, até a questão, uma vez eu fui falar da porteira, né, do curral, do portão, e eu larguei um portão, e eu achei que eu estava falando, tipo, arrasando, portão, e não existe portão, é puerta, né? E, então, assim, às vezes você acha que você está falando certo, mas você está falando uma coisa que não existe, né? Então, eu tive muita dificuldade com isso no espanhol. Mas, enfim, o importante é também a gente se fazer entender, né? Mas o que eu, né, voltando ao assunto que eu comecei, ontem eu fui dar essa palestra e
às vezes dá uma vontade de você começar falando assim, ó, gente, me desculpa antes de você começar a falar a palestra, né? Falou, me desculpa aí eu não sei falar muito bem o espanhol, então se eu falar alguma palavra errada, vocês me desculpem. E aí eu lembro sempre, né, de você falando, não começa jamais se desculpando, as pessoas nem vão perceber, né? E outra, você já vai passar logo no início que você está insegura com algum negócio. Então, assim, começa fingindo que você arrasa no espanhol e vai embora. As pessoas vão te entender, elas não vão estar preocupadas se você errou ali o portão com a puerta, eles vão entender o que você tá falando, né? E se eles não entenderem, eles vão te perguntar e tá tudo bem, ninguém tá ali para te julgar. Mas quando você já começa se desculpando, já começa passando essa insegurança, o negócio já começa meio atravessado, né? E com gado é a mesma coisa. Se você já chegar ali, né, com aquele medo, com aquela insegurança, o animal já vai sentir. Então, por mais que às vezes seja a situação mais inusitada, né, aquele curral sem pé nem cabeça, aquele negócio que você fala, meu Deus do céu, aquele animal super agitado, finge que tá tudo bem, que você tem total segurança do que você tá fazendo, que vai dar certo. Muito legal, né? Isso é realmente coisas aí do aprendizado de como você se apresentar e se relacionar. Isso é curioso. Já que você falou disso, tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. Qual que é o conceito de negócios, conceito profissional que você aprendeu comigo, aprendeu no Agrotalento, que você gostaria de ensinar aqui? Não é só falar o conceito, mas explicar ou ensinar para que quem está assistindo a gente possa usar também na sua vida. Miguel, legal essa pergunta. Eu acho assim, são muitas coisas, são muitos ensinamentos, mas tem um assim que eu acho que me ajudou muito, principalmente no início, né, da minha carreira, que foi aparecer, sabe? Falar, escrever para colunas, fazer palestras, vídeos, aprender principalmente a gravar vídeos. Eu tinha muita vergonha com vídeos, eu travava, e isso foi uma coisa que eu aprendi no Agrotalento, aprendi contigo. Simplesmente assim, não tem técnica, é você se sentir à vontade, é você ir e fazer. E quanto mais você fizer, mais você vai pegando o jeito. E isso é uma coisa que sempre você vai precisar na sua carreira, aprender a transmitir uma mensagem, a falar. Então, eu acho que isso me ajudou muito, aquela história, né, seja um herói local, né? Então, apareça na sua comunidade, pode ser no seu bairro, no seu sindicato, né? Escreva, faça um blog, faça vídeos, faça um canal no YouTube, enfim, isso vai te treinar e vai fazer você ir aparecendo. Então, acho que isso me ajudou muito no início da minha carreira, aprender a me comunicar com as pessoas e com a comunidade. Acho que isso me ajudou bastante. Muito legal, né? Como você se posiciona no mercado, como você se posiciona profissionalmente, você expressar o seu conhecimento, expressar a sua experiência, expressar seus resultados, né? Que é uma coisa muito de redes sociais, que é onde as pessoas te veem hoje, né? E onde você se posiciona profissionalmente também. A rede social precisa mostrar embalo, precisa mostrar acontecimento, né? Se a Adriane passou 1 ano sem dar nenhum treinamento, é ruim para você. Agora, se a Adriane está toda semana fazendo um treinamento diferente, a Adriane como profissional, o produto dela, a marca pessoal e a marca da empresa dela está com embalo, está embalada, né? Então, cada movimento, cada ação, cada coisa que você faz profissionalmente, que você de alguma forma documenta isso e celebra isso, é uma demonstração de embalo, e isso, as pessoas querem trabalhar com pessoas bem-sucedidas, elas querem trabalhar com pessoas que têm demanda, elas querem trabalhar, né? Tipo, a pessoa fala, se a pessoa te ligar, Adriane, eu quero marcar um curso com você, aí você fala, olha, daqui até o final do ano que vem, pode escolher qualquer dia que eu não tenho nenhum compromisso marcado. Tipo, peraí, tem alguma coisa errada, né? Tipo, se fosse tão bom assim, não ia estar tão vazio, né? Então não ia estar tão, né? E essa demonstração de embalo é interessante. E a outra coisa também é essa questão de você ensinar coisas, você trazer conteúdo, de você... Todas as relações comerciais, e quanto mais caro e mais importante, e mais complexo e mais arriscado for aquela compra, e no seu caso você vende uma consultoria de gestão de manejo de gado, né, e que envolve pessoas, envolve equipe, envolve um monte de coisa, tem riscos envolvidos, né? Você vai comprar de quem você
conhece, de quem você gosta e de quem você confia. Então tem o conhecer, gostar, confiar. Isso é uma sequência antes do comprar. Então esse estar, ter exposição, demonstração de embalo, demonstração de resultados, demonstração de que você... Não é a primeira vez que você vai dar esse treinamento, você já fez isso várias vezes, isso contribui muito para o seu posicionamento no mercado. Né? E eu acho que aí entra outras duas coisas, né, que eu aprendi no Agrotalento. Primeiro, né, a rede do bem, é você ter aquelas pessoas, né, que você confia. E isso no início da carreira faz toda a diferença, e comigo não foi diferente, tanto que as primeiras pessoas, as primeiras fazendas que eu fui dar o treinamento eram pessoas que eu confiava, eram amigos, digamos assim, eram pessoas que eu já fazia algum outro tipo de trabalho de consultoria, ou que eram meus amigos, e confiavam no meu trabalho e sabiam que não interessa o que eu fosse fazer, ia ser bem feito, eles iam arriscar, né, naquilo. Então, assim, essa rede do bem, ela me ajudou muito, né? Eu sou muito, muito grata a todos eles, que eu acho que o meu sucesso está muito ligado, né, ao apoio deles, e o tanto que eles acreditaram, né, no meu trabalho, acreditaram em mim. E o outro ponto é nos cases de sucesso, né? Porque daí no momento que você vai num lugar desses, que você começou numa pessoa que confiou em você, e aí você mostrou, depois essa pessoa contou para uma outra pessoa, pô, ela veio aqui, fez isso, foi legal. Nossa, não tem coisa melhor do que um cliente seu falando bem do seu trabalho. É a melhor propaganda que você pode fazer. Então, assim, isso aí me ajudou muito, né? No início, eu ter essas pessoas que eu confiavam e que confiavam no meu trabalho e que falaram bem do meu trabalho para outras pessoas que foram lá, porque eles não tinham muito o que saber ainda, onde buscar informação sobre mim, a não ser nesses lugares que eu já tinha feito o trabalho. Então, acho que isso aí fez toda a diferença. E hoje mesmo, depois de bastante tempo aí, de carreira, eu acho que mostra muita segurança também quando você vai dar um treinamento e você mostra cases de sucesso em outros, principalmente grandes grupos conhecidos. Eu acho que isso transmite também credibilidade. Muito legal, né? Então, até falando sobre isso, né? O que você daria como 3 recomendações chaves para alguém que quer entrar no mercado de consultoria, quer se tornar um consultor no agro, uma consultora em pecuária? Você construiu uma marca, construiu um posicionamento muito interessante, né, em pouco tempo, né? Você é uma referência hoje, você é um nome conhecido e reconhecido como uma pessoa que dá treinamentos, que faz a diferença, que causa impacto, que gera resultados em bem-estar animal, em fazendas de pecuária de corte. Como é que você colocaria, assim, quais são as 3 coisas para construir essa imagem, construir esse posicionamento, construir essa posição? Olha, eu acho que primeiro faça algo diferente, não faz mais do mesmo, faça algo que tenha um diferencial, né? Um famoso, sei lá, não sei se pode dizer como um nicho de mercado, mas algo que não é todo mundo que faz, tem algo novo, isso vai ser muito, muito mais fácil, é aquele famoso, se não existe, né, uma referência no mercado, às vezes, daquilo que você quer fazer, vai ser muito mais fácil de você ser a referência. Então, o caminho é mais curto. Segundo, comece bem num lugar, faça um trabalho bem feito. Se você fizer um trabalho bem feito, comece devagar e faça bem feito. E aí você, com esse trabalho, com os resultados desse trabalho, ele vai te abrir muitas, né, e muitas portas. Em terceiro ponto, se posicione, né? Apareça, fale, não importa onde e como, apareça. Fale em grupos, expresse a sua opinião, né? Claro, não vai falar abobrinha, né? Fale coisas, né, interessantes, mas apareça. Acho que isso foi muito importante, né, para mim no início da carreira, como eu já disse, aparecer, me posicionar, perder aquele medo de falar, às vezes numa palestra mesmo, você vai assistir uma palestra de uma pessoa que é uma referência para você, né, no final levanta a mão, faça uma pergunta, né, todo mundo vai olhar para você ali, vai ver quem você é e acho que isso aí vai fazendo a diferença no andar da carruagem. Maravilha, muito legal, né? Isso faz muito sentido. Você não tem que começar grande ou começar rápido, você tem que começar bem, né? Você tem que
se posicionar e se posicionar com seus resultados, né? Nada fala mais alto do que resultados, né? E aí você tem uma vitrine de trabalhos bem feitos, né? Nos lugares que você fez, os trabalhos que você realizou e tal. Tem mais alguma dica, assim, mais alguma coisa? O que você complementa aí com tudo que você falou até agora? Uma outra coisa que eu aprendi com gado, Miguel, que às vezes as coisas não dão certo na primeira vez. Às vezes você vai fazer um trabalho, você vai mandar o gado de uma remanga para dentro do curral e não vai. O gado não entra. E aí, né, se você não desistir, acabou ali. Não, peraí, dá certo. Se não está dando certo desse jeito, vamos tentar de outro jeito. Né? Isso, né, tenta de uma outra maneira, mas não desiste. Continua. Vai dar certo. Se você fizer com amor, com carinho, com dedicação, vai dar certo. Não importa o que você for fazer, se você se preparar, né, para aquilo e fizer com amor, carinho e dedicação, vai dar certo. Então, às vezes, só precisa ter um pouquinho de persistência. Eu percebo, principalmente nessa geração mais jovem, as pessoas desistem muito fácil. Às vezes eu vejo, né, os estagiários, né, que eu pego, eles desistem muito fácil quando as coisas não dão certo. Eles se frustram muito fácil. E um outro ponto, até fugindo um pouquinho desse assunto, mas é uma coisa que eu percebo e que me incomoda muito, ainda falando das estagiárias, né, que eu recebo, eu acho que muitas vezes a sociedade, né, o mundo, ele cria crenças na nossa cabeça. E hoje se fala muito do preconceito das mulheres no campo, que as mulheres sofrem preconceito no campo. Enfim, é uma coisa que se fala muito, né, hoje em dia. E às vezes eu escuto, pego uma estagiária, começa a caminhar comigo e ela fala assim, você sofre muito preconceito, porque eu sei que eu vou sofrer muito preconceito no campo por eu ser mulher, eu vou ter muita dificuldade. Eu falo, não, peraí, calma, não é assim. Se você já entrar no curral se sentindo, sabendo que você vai sentir um preconceito, você vai sentir um preconceito, minha amiga. Então tira isso da sua cabeça, esquece, né? Finge que, esquece esse negócio de preconceito, não entra com isso na sua cabeça, né? Porque é aquela velha história, se você entrar num lugar pensando naquilo, aquilo vai acontecer, né? Então entra pensando no sucesso, entra pensando em coisas boas, esquece essa questão, né, do preconceito. É aquela velha história que às vezes me perguntam, você já sofreu algum preconceito por ser mulher? Sei lá, se eu recebi, se alguém teve preconceito comigo, eu nem percebi. Por quê? Porque pra mim, tipo, tá tudo bem, tá ali, não tem nada de diferente. Eu acho que isso, né, claro, é um grande mérito da criação que eu tive, onde meu pai e minha mãe me criaram sem essa mensagem na minha cabeça que, não, a mulher não pode ir para o campo, a mulher, né, fica em casa fazendo outras atividades, vai ficar no escritório, deixa que a lida, né, é para nós. Não, meu pai sabia desde novinha que eu gostava de estar ali no campo, gostava de animais, então ele sempre me estimulou, sempre me levou e sempre criou aquilo como um natural. Então eu acho que às vezes, né, os professores, os pais, os orientadores, eles têm que ter esse cuidado quando eles às vezes querem proteger seus alunos aí, e falando esse tipo de coisa e acaba passando ainda mais insegurança para os jovens. Muito bom, é muito interessante isso, né, de você, da sua postura, né? Então, eu vou fazer dar certo, né? Eu vou aprender, eu vou me esforçar, eu vou persistir. E esse é uma maneira muito interessante de lidar com as coisas, né? Eu não sei tudo, ainda tenho coisa para aprender, eu vou errar, mas eu vou entrar com uma postura de quem vai vencer, de quem vai dar um jeito, né? Isso é muito, muito interessante de ver. Eu também trabalho muito com esse jeito, né? E já que você falou sobre essa coisa de preconceito, queria que você falasse um pouco sobre esse... recomendações para mulheres profissionais no campo, o que tem funcionado para você, assim, quais são as coisas que efetivamente fazem ser igual, homem e mulher, o respeito, o posicionamento e tudo mais. Você está muito bem posicionada no mercado, né? Você é admirada e respeitada no mercado. Como é que você traz aí de recomendações? Miguel, acho que o primeiro ponto eu já falei, que é isso, esquece, não pensa nisso, sinta-se bem ali no meio, sinta-se confortável, então acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, saiba se posicionar, a mensagem, né, que você quer passar ali é de uma boa profissional, então os cuidados que você tem que ter na sua aparência também são importantes, né,
Vou contar uma história aqui que, né, pode parecer besta, mas enfim, já aconteceu de eu pegar... Fui viajar com uma estagiária, foi viajar comigo, e era uma pessoa super bacana, eu estava adorando o trabalho dela, ela era super competente. E aí, na hora da gente, no sábado, a gente foi voltar, era só o retorno, que a gente trabalhou até sexta, né, no fim do dia. Sábado a gente foi voltar, foi pegar a estrada. E aí ela se apresentou pra gente viajar, né, de shortinho e blusinha. E eu olhei pra cara dele e falei assim, tipo, a gente vai viajar, nós estamos viajando a trabalho, nós não estamos indo pra praia. Ela falou, não, mas não é só voltar pra casa? Eu falei, mas a gente tá na estrada, se furar um pneu, você precisar pedir ajuda, sei lá, no meio do caminho, a gente parar numa fazenda de um conhecido, né, você tá de short e blusinha, não é o tipo de vestimenta adequada para aquele ambiente. Você vai se sentir bem de entrar num curral assim? Falou, não vou. Então, pode ser que a gente entre num curral no meio do caminho e você não vai se sentir bem. Se você não se sentir bem, as pessoas vão perceber que você não está se sentindo bem. Então, assim, se vista de maneira que você se sinta confortável e se sinta normal naquele lugar. E não que as pessoas vão olhar para você com um olhar, né, diferente. Não preocupada com o julgamento, mas realmente com como você vai se sentir se apresentando dessa forma. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que é isso, Miguel. Eu acho que esses dois pontos, né, são... Não é para perder a feminilidade de maneira nenhuma. Eu acho que a gente tem que... eu, como mulher, eu gosto, né, de me arrumar quando eu vou trabalhar, mas eu vou me arrumar com uma forma que eu me sinta bem no meio dos outros e que eles, né, não vão enxergar... eles vão enxergar uma ótima profissional ali, entendeu? É isso que eu acho que é importante. Muito legal. Que essa postura assim, de profissional e tudo mais, né, faz muita diferença, né? De como você se apresenta, de como você fala. Né? A gente trata muito de um tema no Agrotalento que é treino não intencional. Né? A maneira como você se apresenta no mundo está treinando as pessoas a se comportarem de uma determinada forma. Né? Então... eu brinco isso, né? Tipo, qual que é a probabilidade ou a chance de alguém me desrespeitar em situações de trabalho? Ela não é zero, porque nada é zero, né? Mas ela é altamente improvável, porque eu tenho uma postura, eu tenho uma comunicação, eu tenho uma maneira de me posicionar e tudo mais. Mesmo com pessoas que não me conheçam, nunca tenham me visto na frente. E essa maneira de lidar é muito interessante e vale a pena revisar como você está se apresentando, como você está falando, como você está andando, como você também fala com você mesmo, né? O quanto que você acredita em você, o quanto que você se respeita, o quanto que você tem esse cuidado com você, isso também faz toda a diferença, né? Então é muito legal esse tema aí, esse posicionamento, né? Eu acho outra coisa legal também que eu uso que tem algo diferente em você, que vai fazer as pessoas lembrarem, porque às vezes a gente convive com tanta gente, por exemplo, você vai dar uma palestra num evento, aquele bando de gente, tem alguma coisa que é sua, entendeu? Um diferencial, por exemplo... eu uso meu lenço no pescoço, eu sempre trabalho com o lenço, que é algo também que remete às minhas origens, né, do Rio Grande do Sul, e a minha luva amarela. Então, muitas vezes, aquela menina do lenço, ou aquela menina, né, da luva, que as pessoas falam assim, não é, sei, alguma coisa que lembra, o broche, enfim, cada um tem o seu estilo, aquela característica que é só sua, e é mais fácil as pessoas se lembrarem, né? Às vezes as pessoas se lembram muito mais por algo, sei lá, visual, digamos assim, né? Tipo, a Adriane qual a Adriane? Não, a Adriane é aquela menina do lenço. A menina do lenço, né? E acho que isso ajuda, principalmente, né, no início da carreira. Que legal, né? Faz muito sentido isso. E outra coisa, falando em consultoria, assim, o que você tem feito? A gente já falou sobre isso, eu quero voltar nesse tema aí, sobre como você tem feito para encontrar os seus melhores clientes, para encontrar clientes ideais e como você tem feito para vender o seu trabalho de consultoria. Quais são as coisas que têm funcionado para você em encontrar os clientes certos e vender o seu trabalho, o seu projeto de consultoria, projeto de treinamento e tudo mais? Bom, eu acho que assim, encontrar os clientes certos são aquelas pessoas que realmente se importam com aquele trabalho. Então, por exemplo, como é que eu vou explicar isso? Mas hoje está muito na moda, né? Bem-estar animal, está muito na moda treinar equipe. Né? Então, às vezes, um grupo grande, por exemplo, vai falar, não, eu preciso treinar minha equipe, agora são um treinamento bem-estar animal, perfeito, é isso aí que eu quero. Né? E vai lá e te contrata
E assim, ele na verdade ele não te contratou porque ele queria implantar o manejo nada nas mãos ou porque ele queria cuidar melhor dos animais dele ou porque ele queria dar condições de trabalho que a equipe dele trabalhasse, né, de forma melhor e mais tranquila. Não era essa a preocupação dele. E aí, assim, você vai lá, você vai receber o seu dinheiro, ele vai dar um treinamento e acabou, não vai ter continuidade, né, nisso aí. E para mim, né, nada me deixa mais triste quando eu vou fazer um trabalho e eu percebo que a gerência ou o dono não está envolvido ali no negócio. Porque eu sei que não vai dar certo. E para mim, pô, o que eu estou fazendo, gastando meu tempo, gastando minha energia? Não é isso que eu quero. Eu não trabalho somente pelo dinheiro, né? Se eu trabalhasse só pelo dinheiro, tá tudo bem, eu vou ganhar o meu e tá bom. Mas não é por isso que eu trabalho, né? Eu tenho um propósito no meu trabalho que é muito forte. Então, assim, o propósito ele tem que estar alinhado também, senão não justifica. Eu fico frustrado porque eu gastei minha energia. E óbvio que eu vou tentar fazer o meu melhor e vou tentar reverter essa situação ali no meio. E isso já aconteceu. Muitas vezes de eu chegar, né, em fazendas assim, com essa característica, eu consegui ganhar o interesse e realmente a preocupação dos donos para aquilo. Então, assim, saber identificar, às vezes, esses clientes, né? Eu sei que quando a pessoa me liga e eu entendo que a preocupação dela é fazer bem feito, é melhorar os cuidados com o gado e é melhorar os cuidados com as pessoas, eu falei, pô, esse eu sei que é um cliente que vai dar certo, eu sei que é um cliente que vai para frente o trabalho e vai ser um case de sucesso depois. Né? A gente até agora, recentemente, eu tive um caso de um grupo grande que queria fazer dar certo e pegou a fazenda mais difícil, onde tinham as pessoas mais difíceis e o pior manejo. E eu falei para ele, olha, se vocês quiserem fazer dar certo, vai dar certo, não tem, né? Só que assim, vocês têm que querer e a equipe tem que querer. Né? Então, assim, não adianta também só a gerência querer, porque assim, a equipe é o que o gerente é, não adianta. Então, assim, não adianta o dono querer, né, a companhia lá em cima querer, os diretores, mas a turma, o gerente que está ali, que é o reflexo da turma, não comprar a ideia. Então, tem que ser uma decisão de time, todos têm que querer. Porque tudo que você fizer querendo fazer e com carinho, com amor, vai dar certo. Sobre essa questão de venda de consultoria, de se posicionar e tal, mas de achar seus clientes, isso é muito interessante, né? Porque isso é uma coisa muito curiosa, porque quando você vende consultoria, as pessoas acham que depois que vendeu é tudo igual. E não, dependendo de como você vendeu a consultoria, o sucesso já está meio caminho andado ou o fracasso já está meio caminho andado. Né? Como é o seu relacionamento, como você conheceu, como você se relacionou, como você apresentou, como você vendeu, como as pessoas confiam em você, como elas respeitam você, como elas vão ouvir você, como elas vão seguir o que você está falando para fazer e o quanto que é mais um proforma, né? Uma coisa, isso aqui é legal fazer, vamos fazer, ou quanto que a gente está comprometido mesmo em fazer isso aqui dar certo, né? Isso faz muita diferença, né? Então, fala um pouco mais sobre isso aí, que é curioso claro que sem citar nomes, mas fale de experiências muito bem sucedidas nesse aspecto de venda e de achar o cliente certo, e experiências não tão bem sucedidas ou histórias de terror de não achar o cliente certo ou de não vender do jeito certo. Eu acho que, assim, Miguel, outro ponto muito importante é você conhecer o seu cliente. Eu acho que você tem que fazer o famoso dever de casa. Eu nunca vou para uma fazenda sem saber pelo menos um pouco daquele cliente. Então, eu sempre tento, né, na conversa com ele, pegar informações que para mim vão ser importantes. Então, no que ele acredita, o que impacta para ele, qual que é a dor dele, né? Eu acho que outra coisa até que eu aprendi muito no Agrotalento, identifique qual que é a dor do seu cliente, porque às vezes você está ali querendo mostrar que sei lá, é importante cuidar do gado, né, que você tem que tratar bem seus animais, mas isso não é o que o cara, não é a dor dele. Às vezes a dor dele é a questão do bem-estar dos funcionários, né? Ele machuca muito a equipe dele, então você tem que mudar o seu enfoque. Né? Ou às vezes a dor dele é relacionado ao resultado de um determinado manejo ali, por exemplo, sei lá, o resultado da IATF, ele não está feliz com os resultados da IATF dele. E aí às vezes você vai mostrar outra coisa no treinamento que não tem nada a ver com isso, né? Então assim, tenta descobrir exatamente qual que é a dor, por que o cara te procurou, né? Qual que é o problema que ele está tendo ali. Tem que ter uma
Aí, quando você sabe exatamente qual é isso aí, o que é, né, a dor do seu cliente, você consegue mostrar os resultados certos e direcionar o seu trabalho para aquilo, né? Então, independente de qual for, né, o seu trabalho, identifique exatamente qual que é a dor, né, do seu cliente para você poder mostrar os resultados, né, de maneira que ele enxergue a vantagem disso daí. Sobre histórias, né, de terror, né, acontece muito de eu ir em fazendas e que não, exatamente o que eu falei, que não queriam aquele trabalho, sabe? Foram porque, às vezes, alguma empresa de consultoria contratou, alguma companhia que eles, sei lá, o vendedor de sal, a empresa que ele compra sal ou que ele compra, né, sanidade, ofereceu para ele um treinamento porque achou que ia ser bacana, porque achou que ele precisava. Mas ele não entende que ele precisa, entendeu? Mas é legal treinar, treinamento, opa, quero. Vai vir mais um aí, mais ou menos, e qualquer coisa, e tá tudo bem, né? Exatamente. Então, assim, esse é o tipo de cliente que eu tento fugir. Às vezes não tem como, às vezes, né, você é contratada por um terceiro e você nem tem até dificuldade de conhecer o cliente, então você não tem acesso ao cliente, você não conversou com o cliente diretamente, você não conhece ninguém. Às vezes eu ligo para alguém que eu sei que conhece ali, tá na região, e essa é a vantagem, né, da gente andar bastante, porque a gente acaba conhecendo bastante gente. Então eu faço muito isso, por exemplo, eu vou ir lá fazer um trabalho pro seu pai, eu vou lá e ligo pro vizinho dele, pro Ciro, e falo: Ciro, me fala um pouco, né, sobre o seu vizinho aí e tal. Enfim, você pega informação para você entender o que é o negócio do cara, mas às vezes não dá, às vezes você não consegue e você chega ali totalmente perdido e você detecta aquele clima hostil, e principalmente o grande problema é quando você tem uma pessoa ali que não quer você, às vezes um gerente que, pô, que saco, né? Essa criatura, tô vendo aqui, ou um capataz, ou um peão influente, e aí é filme de terror, aí é difícil. Aí você tem que, pô, saber contornar um monte de situação, porque aí eles começam a pôr um monte de dificuldade e é difícil, é difícil. Então, eu acho que esses dois pontos, né? Esses são os tipos de cliente que eu tento fugir, que eu sei que não vai ser um case de sucesso, que não vai me trazer prazer de trabalhar e que eu não vou conseguir entregar o meu propósito ali. Então, assim, pra quê? Só pra eu ganhar um dinheiro e depois não vai ainda periga falar mal de mim? Eu não quero esse cliente que não vai gostar do meu trabalho, né? Eu fujo dele. Tem que começar direito, né? Não pode... Porque não é nem... você está fugindo desse cliente só porque vai ser difícil. Não, tipo... uma coisa é ser difícil a fazenda, né? Ser difícil o gado, ser difícil o manejo, ser um lugar que tem muita coisa para fazer. Isso aí não tem problema. A questão é você ir trabalhar com quem não quer que dê certo, né? Que não vai fazer a parte dele, né? Porque o seu trabalho não é você sozinha não resolve, né? Você vai lá trabalhar em conjunto com outras pessoas. Então você precisa que as pessoas comprem a ideia, a visão, o trabalho, a dedicação, né? Então isso... E outro ponto, assim, que até relacionado a isso aí, eu já comentei um pouco, para mudar manejo, você não muda o manejo de uma... Primeiro que manejo é cultura, né? E você não muda a cultura de uma fazenda mudando os peões. Você tem que mudar lá em cima, não adianta. Então, a cultura, ela vem de cima para baixo. Então, assim, você não vai fazer milagre numa fazenda, e isso, assim, eu estou falando da parte de manejo, da parte de bem-estar, mas isso vale para qualquer tipo de consultoria. Você não vai fazer nenhum milagre mudando a equipe, mudando os processos ali. Às vezes você tem que mudar chaves lá em cima, mudar a chavinha, né, das pessoas lá de cima, que é aquela coisa. Se as pessoas lá de cima quiserem, né, é meio caminho andado. E aí depois o segundo passo é que o time queira. Né? Não adianta você ter o dono do seu lado, mas se você não ganhou a equipe, se não ganhou a equipe que está no dia a dia do operacional. E aí você tem que fazer a sua parte para ganhar a equipe e ter a equipe do seu lado. Então, acho que tem esses dois pontos. Muito bom. Puxa vida, que legal. Bom, uma outra coisa que eu coloquei aqui é que você também trabalha com o seu pai, né? Você ajuda na fazenda, acompanha, não sei exatamente como que você vai descrever isso, mas queria que você explicasse, né, como que você trabalha com ele. Queria que você desse aí as recomendações chaves, o que mais tem funcionado para você para trabalhar com harmonia e com resultados com o seu pai. Legal. Isso foi grandes aprendizados, né? Então, assim, eu acho que quando vocês são parecidos, tem o lado bom e o lado ruim, né? Ele é ótimo porque vocês trabalham da mesma forma. Então, assim, eu e meu pai, a gente é muito parecido.
Eu sou muito mais parecida com ele, né, do que às vezes do que com a minha mãe para algumas coisas. E isso é ótimo porque é fácil, então a gente pensa da mesma forma, mas por outro lado é o mesmo gênio, né? Então às vezes a gente bate muito de frente. Então você tem que saber, você entender que ele é seu pai, entendeu? Ele é seu pai e ele vai estar sempre certo. Da mesma maneira que o meu professor, o meu mentor, ele é meu mentor, ele vai estar sempre certo, entendeu? Tipo, eu não vou discutir com ele, porque ele é como se ele fosse meu superior, ele está acima de mim, ele que me ensinou, né, tudo que eu sei. Então, assim, não bater boca, eu acho que é o principal ponto. Se seu pai falou que o negócio é verde, por mais que você tenha certeza que é azul, você concorda ali na hora. Não, é verde, pai, tá bom, você tem razão. Aí depois, baixou a adrenalina, calmou, você chega devagarzinho, pai, lembra aquele negócio que você falou que era verde lá? Então, eu estava olhando, o que você acha? Se a gente fizer assim, assim, assado, se eu olhar por esse ângulo, será que não parece assim, né, misturar com isso aqui não vai ser azul? Ah, pois é, filha, né? Acho que sim. E aí as coisas dão certo. Então, assim, para mim, isso mudou a minha vida. Entender isso aí, não querer discutir. Isso mudou a minha vida. Antes eu batia muito de frente com ele. Eu queria ainda mais, né, recém-formada, eu queria mostrar os meus conhecimentos, enfim, né, aquela coisa tudo de jovem. E eu acabava batendo muito de frente. E pior quando eu fazia isso na frente dos outros. Então, assim, na frente dos outros ainda é pior, né? Então, assim, aí você tomava mijada em público, né? E aí, assim, aí você fica mais furiosa ainda e o negócio desanda. Então, aprender a respeitar, tá bom. Ele quer assim, não adianta. Né? E aí, devagarzinho, você vai chegando, vai mostrando de outra forma. Então, isso me ajudou muito a gente ter sucesso, né, em trabalhar junto. E mostrando também, né, a sua capacidade, mostrando os seus resultados, né? Devagarzinho, pega uma coisa pequena para fazer, né? Então, isso me ajudou bastante no início do meu trabalho com meu pai, era pegar uma função pequena, sei lá, o controle do gado, né, da gestão do computador ali, né, dos dados, e que era uma coisa, né, às vezes pequena, simples, e que ele também não gostava de fazer, e você assumiu, fez bem feito e mostrou o resultado. Pô, você ganhou a confiança num ponto. E assim você vai fazendo, né, aos pouquinhos, né, às vezes você tem uma ideia, você quer implantar um sistema, pega uma área da fazenda, né, pega um pedacinho da fazenda, conversa com ele e tal, e aí você vai mostrando, ganhando, passando confiança, né, para o seu pai. Então eu acho que esses dois pontos fizeram toda a diferença, né, no meu relacionamento com ele. E também, assim, outra questão, até que o Antônio Schacker comenta bastante, de vocês dividirem muito bem as funções ali dentro e remunerações, e assim, eu não estou lá para ajudar meu pai, né? A gente trabalha junto, eu tenho tal tarefa, eu tenho tal cargo, tal função, né? Porque por muito tempo eu não fiz isso. Eu e meu pai, nós não fizemos isso, né? A gente era o famoso, eu vou ajudar meu pai na fazenda. E isso não é legal, né? Você não vai ajudar seu pai lá na fazenda. Ele não precisa de vocês para ir ali ajudar você, né? Ajudar ele. Então, assim, seja específico, né? Você está ali para fazer um trabalho. Qual o trabalho? Esse? Tá. E qual que é o resultado que ele espera? Né? Você espera o quê? Às vezes você não precisa ter um salário, uma remuneração, mas você pode ter uma participação no resultado daquilo ali, que às vezes para fazendas pequenas é difícil, às vezes o filho entrar com um salário, enfim, mas você pode ter uma participação naquele resultado daquela atividade que você vai fazer. Mas eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, nessa nova parceria minha e do meu pai, hoje nós somos sócios, cada um tem a sua participação, a terra é dele, mas eu tenho o gado lá que é meu, eu pago o meu às vezes os meus custos, né, o custo do meu gado com o meu serviço. Então, assim, a gente tem as coisas bem acordadas e bem claras. Eu acho que isso faz toda a diferença. Muito legal, né? É uma coisa curiosa, assim, porque você fez Agrotalento em 2014, 2015, né? Tem super tempo já, né? Vai fazer 7 anos aí lá do início da primeira turma, né? Em novembro faz 7 anos. Como passou rápido isso, né? E a gente evoluiu e mudou e foi aprimorando as coisas ao longo do tempo. Tem muita mudança do que é o Agrotalento hoje. Então, lá atrás, a gente tinha um foco muito grande e grande parte do que as pessoas relatavam sobre o Agrotalento era uma coisa de desenvolvimento pessoal, de alta performance profissional, de você lidar com conflitos, de você saber conversar, de você saber se posicionar, saber negociar, uma série de coisas, né? E nesses últimos anos, em especial de 2018 para frente, mas especialmente 2020 para frente,
A gente trouxe muita coisa de gestão, de estratégia de negócio, de visão de negócio, né? E essa questão de divisão de tarefas e descrição de cargos e clareza das funções de cada um é uma das coisas mais importantes. Então, se você quiser fazer com seu pai, que é muito legal, é você descrever ou listar a função dele e a sua função de acordo com quais são as atividades de cada um, quais são as decisões que cada um pode tomar, deve tomar, precisa tomar para o negócio ir para frente, e quais são os resultados que cada um tem que entregar, né? Um vaqueiro tem um tipo de resultado, um capataz tem um tipo de resultado, um gerente tem um tipo de resultado, o dono da fazenda, o executivo número 1 tem um tipo de resultado. Você, dentro das suas funções, né? Qualquer descrição da posição, do cargo da Adriane dentro da fazenda, dentro do negócio, tem atividades, tem decisões, tem resultados. Quanto mais você tiver clareza disso, mais fácil vai ser lidar com isso tudo. Perfeito. E parece que é umas coisas idiotas, assim, né? Tipo, que saco. Não, isso é besteira, né? Bobagem, não precisa disso. Eu não sou uma grande companhia para ter isso aí, né? Precisa sim, E hoje a gente vê que faz toda a diferença. São detalhezinhos que facilitam, que diminuem muitos riscos de problemas, digamos assim. É o famoso ser claro. Deixa as coisas claras. Eu acho que isso faz toda a diferença. E o fato de você ter que escrever vai fazer você pensar com mais clareza, né? Quem escreve, pensa, né? Então, não tem como você... E também tem quem escreve não precisa lembrar. Porque daqui a um ano, o que a gente conversou hoje? Não lembro. Ou você lembra fragmentos. Ou você lembra uma interpretação do que aconteceu. Mas se a gente termina essa reunião agora, e não é por maldade, não. A gente é assim, a gente lembra uma interpretação do que aconteceu. Então, se você faz um registro do que foi combinado, você pode, a qualquer momento, recuperar esse registro, não para esfregar na cara do outro, que isso não faz o menor sentido, mas para você relembrar de uma forma positiva e proativa. Olha, a gente combinou isso. O que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo, como que a gente ajusta, como a gente melhora. Ou a gente não está fazendo isso. Então vamos fazer um novo combinado, um novo acordo. Vamos revisar isso aí. E isso faz muita diferença, né? Então, isso é bem interessante. Eu uso isso muito na minha consultoria também, né? Então, o que o cliente espera de você? O que você quer? O que eu posso te entregar? Você quer isso? Tá, mas eu acho que você também precisa disso. O que você acha? Não, beleza, então tá. Então, no final do ano, eu preciso te entregar isso. As minhas obrigações são essas e as suas obrigações são essas. Terminou o ano, não conseguimos atingir as metas, né? Por que a gente não conseguiu atingir, né? Então, assim, se você tem tudo isso por escrito, você fez a sua parte, né? Porque às vezes o consultor não consegue entregar o resultado, mas não é por incompetência dele, é por problemas da fazenda, da gestão da fazenda, ou N coisas. Então, acho que isso é importante, tá bem documentado, bem escrito. Aí você pode voltar lá no início e falar, beleza, a gente não atingiu a meta, mas o compromisso era esse e aconteceu no meio do caminho isso. Então, acho que agora, para o ano que vem, vamos corrigir isso aí para conseguir atingir a nossa meta. Muito legal. Puxa vida, que bacana. Adriane, para a gente finalizar aqui, para o final da nossa conversa, 2 coisas que eu gosto muito de perguntar. Uma é um desafio. Qualquer uma coisa que é fora da zona de conforto, grande ou pequeno, mas que a pessoa possa começar até o final da semana que vem, que você acredita que vai ser positivo para essa pessoa colocar em prática. Quem está ouvindo a gente aqui, qual que é o seu desafio, qual que é a sua tarefa fora da zona de conforto e que vai, de alguma forma, permitir o crescimento? Aceite um convite, às vezes, de alguma coisa que você não está habituado a fazer. Por exemplo, o seu amigo que anda de bicicleta e você não gosta de andar de bicicleta, não tem costume de andar de bicicleta. Vai andar de bicicleta com o seu amigo. Ou te chamaram para dar uma palestra sobre um tema que você não domina, às vezes, não se sente tão confortável, né? Vai estudar sobre aquilo, vai dar essa palestra. Enfim, qualquer coisa, aceita um desafio que está fora da sua zona de conforto, exatamente. Que às vezes a gente se protege muito e não topa. E talvez uma palestra pode ser explicar para alguém, né? Apresentar para alguém, né? Exato. Uma coisa que me ajudou a vencer, inclusive, foi
a questão do domínio do espanhol, voltando naquele assunto. Eu tinha muito medo de falar em espanhol, porque eu sabia que eu ia falar errado e eu tinha medo de falar errado, porque eu sempre fui certinha e se for para falar errado, é melhor não falar, entendeu? Então, eu comecei a fazer trabalhos, por exemplo, no México, e eu falava inglês, porque o inglês eu me sentia na minha zona de conforto, né? Eu sabia o que eu estava falando, e no espanhol eu tinha medo de errar, então eu não falava. E aí das pessoas que eu trabalhava lá no México, uma da empresa, né, de sanidade que eu trabalhava lá, ele falou para mim, Adriane, mas peraí, você quer trabalhar no México? Eu falei assim, eu quero. Ele falou, então você tem que falar espanhol. Se você começar a fazer as palestras em inglês, o pessoal vai achar que você não fala espanhol. E aí eles não vão te contratar. Eu falei, droga, né, é verdade. Então, assim, e ele falou, você fala super bem, você se vira no espanhol, para com esse medo besta, né? E era um medo que eu tinha, e aí eu falei, não, vou fazer. Vou ir atrás, vou fazer esse negócio, vou me preparar, óbvio, vou decorar a palestra, né? E todas as palavras que eu tenho que saber para falar e vou fazer, né? Me dediquei, fui lá e fiz. Aí depois que eu fiz a primeira, ficou fácil. Aí o resto foi indo. Então, eu acho que é isso, é fazer uma coisa que você não está habituado e que às vezes você não quer fazer, porque eu não queria, entendeu? Eu não queria fazer aquela palestra em espanhol, eu queria fazer em inglês, né? Mas eu vou fazer mesmo assim. A mesma coisa, gravar um vídeo. Às vezes as pessoas estão dizendo, grava um vídeo. Cara, não quero gravar um vídeo sobre isso. Não quero, fico com vergonha, não me sinto bem. No Agrotalento mesmo, né? Aquele exercício de gravar o vídeo. Eu falei, não vou gravar. Não, imagina que eu vou gravar, nada a ver, não me sinto bem, sou horrível na câmera, não falo direito. Aí todo mundo começou a gravar. Droga, todo mundo tá gravando, vou ter que gravar também, né, pra não ficar pra trás. Aí fui, gravei, foi ótimo, porque daí depois que eu gravei o primeiro, o segundo foi muito mais fácil. E quando você precisou gravar para outros trabalhos e tudo mais, ficou muito mais fácil colocar em prática, né? Muito legal, muito legal. Adriane, pra gente encerrar, qual que é a sua mensagem? O que você deixa de mensagem para quem tá escutando a gente aqui? Miguel, eu acho que pode ser até bastante clichê, mas é de coração, né? Acredite em você. Eu tive muita dificuldade com isso no início, por um problema de autoestima. Isso me atrapalhou muito no início da minha carreira, porque eu mesma não acreditava em mim. E aí, quando você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar. Então, assim, acredite em você, acredite no seu potencial. Se lá atrás, quando eu comecei a minha profissão, eu acreditasse um pouquinho mais em mim, o meu caminho teria sido muito mais fácil no início. Acho que a minha chavinha mudou e eu acho que nisso o Agrotalento fez toda a diferença na minha vida. Isso é uma coisa que eu sempre faço, porque com o Agrotalento eu comecei, né, a me conhecer e eu comecei a ver que as pessoas acreditavam em mim e eu não acreditava. Então, assim, você acreditou em mim no início e eu, assim, tipo, o que ele está acreditando em mim, né? Eu não me sentia nada, né? Eu não acreditava em mim. E aí ficou tudo muito mais fácil quando eu falei, não, pô, se ele acredita em mim é porque alguma coisa eu tenho de especial, de diferente. Então, acho que não importa, né, o que seja, acredite no seu potencial, que isso vai te dar força de vontade para trabalhar e faça com amor, acredito que tudo que você fizer com amor e que você acredita vai dar certo. Muito bom, que legal, Adriane. Isso é muito importante mesmo, né? Você acreditar em você, você apostar em você, você investir em você, você ir atrás de aprender e de melhorar, né? Porque acreditar em você e apostar em você não significa ter soberba ou ser arrogante. Significa que você sabe o seu valor e que você vai, inclusive, buscar todos os dias aumentar o seu valor. Adriane, muito bom falar com você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito legal bater esse papo. Faz uns dias que a gente não se encontra. Então, esse podcast também é uma oportunidade de eu encontrar e bater um papo, uma conversa longa, estruturada, desafiadora, interessante com pessoas que eu gosto. Muito bom ter você com a gente aqui. Bom ter você de volta aí. Saudade de você. E parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por ter encontrado um espaço, um posicionamento, um nicho de mercado. Parabéns por acreditar em você e por investir em você, né? E estar cada dia evoluindo, crescendo e avançando mais. Muito bom ter você com a gente, viu? Obrigado mais uma vez. Obrigada, Miguel. Você sabe que é sempre um prazer conversar contigo. Primeiro, porque eu aprendo muito sempre. E segundo, porque, né, eu tenho uma gratidão enorme por tudo que o Agrotalento e você trouxeram de bom para a minha vida. Sou muito grata e eu acho que isso mudou a minha vida, né? Eu posso dividir a minha carreira, né, antes e depois do Agrotalento. Eu acho que melhorou
tanto na parte a mim como pessoal, como eu já comentei, e principalmente como profissional. Me abriu muitas portas. Então, assim, obrigada pelo trabalho que você faz, que você ajuda, né? Não sou só eu, né? São muitos e milhares de brasileiros por aí que eu tenho certeza que mudam a vida com o que você entrega. E eu sei que você faz isso com amor, com carinho. E então, muito do que eu aprendi, do que eu levo na minha vida, são os aprendizados que eu tive contigo. Maravilha. Adriane, muito obrigado. Bom demais estar aqui com você. Valeu, obrigada. Um abraço, pessoal.